isso aí, meus amores, mais uma vez no Camarim com Camila Cléo. E eu tenho a honra de trazer novamente a Marisa Vilém, que já é habituê aqui do Camarim. A Marisa é uma querida, ela vai contar um pouquinho para nós sobre disciplina positiva. Mar, claro que eu gostaria que você novamente se apresentasse para o público. Primeiro, cara, queria agradecer o convite mais uma vez, eu fico muito feliz. Eu sinto que é a minha missão de vida disseminar a disciplina positiva por aí. Então, obrigada mais uma vez pelo convite, pessoal da Vale TV. E meu nome é Marisa Vilém, eu sou educadora parental, certificada em disciplina positiva. Eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, e a minha missão é disseminar a disciplina positiva por aí, ajudando mais famílias a melhorarem e deixarem os lares mais tranquilos, né? Exatamente. Conte para o pessoal o que é a disciplina positiva. Muitos aí em casa não sabem o que é isso. Não sabem, às vezes até confundem, né? Acha que é permissividade, acha que é deixar a criança fazer tudo que ela quer e realmente não é isso, né? A disciplina positiva é uma abordagem educacional baseada em respeito mútuo, né? Onde adulto respeita a criança para a criança respeitar o adulto, né? A gente não precisa enfiar a goela abaixo a obediência, que é o que a gente aprende na nossa educação tradicional. Eu fui educada para obedecer, provavelmente você, a grande maioria de nós, todos, né? Mas qual seria o perfil, qual o perfil da criança cujos pais procuram a disciplina positiva? Boa pergunta. Sabe por quê? Porque eu percebo que é muito através das crianças que demandam mais dos pais que existe essa busca. Eu fui uma dessas pessoas que procurei a disciplina positiva porque eu não estava sabendo lidar com o Vicente. Ele era muito pequenininho e já demonstrava uma personalidade muito forte. E por eu não saber lidar com isso, eu fui buscar estudar. Tanto que o meu Instagram, né, a rede que eu mais trabalho hoje é o Estudar para Maternar. Porque eu não sabia nada. E eu fui atrás de estudar, porque a gente estuda para tudo nessa vida e menos para coisa mais importante, que é a gente ser mãe, né? Mãe e pai. Exatamente. E ainda mais, gente, a Marisa é mãe de filho único. Vocês vão ouvir em casa, que daí tem aquele remorsozinho. Ah, deixa ele fazer o que ele quer. Ah, é sozinho, não tem um irmãozinho. E não é por aí. Porque daí que eles vão pisotear na cabeça da mãe, não é assim? E não é só filho único, é neto único, sobrinho único, de todos os lados, então você não tem noção, né? Se a gente não tomar as rédeas da situação... Foi por isso que você foi atrás disso? Foi por isso que eu fui atrás disso. Como é que atua uma educadora parental? Então, é um nome até relativamente novo, né? É uma profissão relativamente nova. Eu lembro que quando eu estive aqui no seu programa, o Vicente tinha 3 anos de idade, hoje ele tem 6, e esse nome não era tão comumente usado, educadora parental. Tem muita gente que nem sabe o que é isso, né? E eu enxergo isso até como se fosse os psicólogos de antigamente, né? Por quê? De antigamente no sentido de que a pessoa pensa, mas eu preciso... Porque o que um educador parental faz? Ele ajuda pais e mães a melhorarem o relacionamento com as crianças. E aí você pode pensar, mas eu preciso de ajuda para educar meu filho? Eu preciso procurar ajuda. Imagina, o instinto dá conta do recado, né? E a gente sabe que não dá. Né? Hoje a gente já tem muita informação baseada em neurociência, as fases de desenvolvimento da criança. Por isso que eu falo que é no momento relativamente novo. Num congresso que eu tive de educadores parentais, teve um psiquiatra, psicólogo, que falou assim, que na época que ele se formou, tinha uma sala separada para que o paciente que saísse não encontrasse com o paciente que chegava. Que era meio que vergonhoso fazer terapia, não era uma coisa... Hoje todo mundo que não... Acho que quem não faz terapia que é o louco da situação. A gente tem que se cuidar. Pois é, mas vamos lá, né? Pegar aí vocês de casa. Quem aí que a mãe foi dura, deu castigo, foi brava e que teve que fazer terapia por conta disso? Boa. Como é que fica essa situação? Exatamente. Eu nunca fiz terapia, gente. Eu faço. Hashtag amo, faço. Verdade, então. Talvez é porque hashtag eu seja louca mesmo. Mas eu era uma criança boa, boazinha, estudiosa, tal. Mas eu entendo isso. Quando que os pais precisam se ater à expectativa de um profissional para auxiliá-los nesse perrengue? Na verdade eu penso que todo mundo precisaria de uma pequena orientação, às vezes buscar alguma informação, porque às vezes o que eu não sei tá me prejudicando mesmo que eu não saiba, né? Por exemplo, conhecer as fases de desenvolvimento da infância. Tem gente que fala, não, mas meu filho não sabe receber um não. Aí ele se joga no chão, mas quantos anos ele tem? 2. Todas as crianças de 2 anos têm dificuldade para receber o não. Tem até um post no Instagram que a criança está se jogando no chão e a pessoa pergunta, o que ela tem? Ele fala, 3 anos. É isso que ela tem, né? Não é nada demais. Mas você sabe, olha que interessante, gente. Eu tenho um amigo nosso, bom para você saber enquanto
gestora disso aí, tá? Dessa ideia. Ele falou que a filha se jogou no chão num shopping. O que ele fez? Ele se jogou no chão do lado dela e ele esperneava junto com ela. Ela levantou, pianinho, e saiu. Ou seja, a tática que ele teve, que na época não tinha esse nicho da Marisa, ele falou: vou fazer igual ela. Ela quase infartou do miocárdio do pai, fazer ela passar aquela vergonha. Ou seja, estava bem entendidinha já naquela idade. Vocês concordam comigo, gente? Não é, Marisa? Então, vamos lá. Depende da idade, porque, como eu disse, existem comportamentos que são esperados para a infância, né? Uma criança tem dificuldade de lidar com o não, com a frustração. Mas não é porque é esperado para a idade que a gente vai falar, então deixa ela fazer só o que ela quer. Não, nós estamos aqui, enquanto pais, mães, educadores, para auxiliar essa criança nesse desenvolvimento. Porque as crianças, elas têm um processo de desenvolvimento cognitivo, motor, fisiológico e emocional. E às vezes a gente acha que a criança já tem que dar conta de saber tudo isso. E um educador parental, ele pode ajudar ali aquela mãe que está falando: não, eu não estou sabendo lidar, meu filho só faz birra, por exemplo, a entender em quais momentos ela pode agir, de qual maneira, com quais ferramentas. Por exemplo, uma birra. Uma criança de 2, 3, 4 anos que faz uma birra, ela pode estar com fome, ela pode estar com sono, ela pode estar cansada. Ou seja, uma criança que está com fome, que está com sono, que está cansada, tem maior probabilidade de não conseguir lidar com a frustração. Porque e ela a criança tem o direito, precisa de rotina. né? Exato. Ela tem o direito de estar fazendo birra nesse caso. Porque a mãe, de repente, na vida corrida dela, no trabalho, ela não teve tempo de saber, ter ciência, o que é uma mazela, tá, mães? Crianças têm que saber se ela tá com fome, se ela tá com sede, se ela tá com sono, se ela tá cansada, não é verdade? Ou uma dor que ela não contou. Então é uma mazela também, eu acho que das mães, que tem que estar atentas. Tem que ficar atenta. Concorda comigo, Perfeitamente, perfeitamente. E aí, quando a gente tem a ajuda de uma educadora parental nos orientando, a gente consegue melhorar. Às vezes não é uma coisa assim: nossa, eu preciso fazer consultoria toda semana. Não, às vezes eu atendi famílias que eu fiz 3, 4 atendimentos e nunca mais. E toda vez me encontra, nossa senhora, porque às vezes é um ajuste que a gente consegue fazer ali naquela família, que a mãe, por exemplo, está entrando numa disputa de poder com a criança. Você vai, não vou, você vai, não vou, você vai. E aí ela acaba achando que quem tem que vencer eu, que sou a mãe, que mando aqui. E aí ela vai para o caminho da violência, da ameaça, do castigo, da punição, que a disciplina positiva não concorda. Com certeza. E nós somos ignorantes. As mães, infelizmente, são ignorantes, os pais junto, a família. Porque teve uma época, quando o meu filho nasceu, até para te contar, Marisa, minha irmã estava estudando psicologia, então ela falou: Camila, quando a criança faz cocô, é um presente para o mundo. Ela está na fase anal dela, já teve a oral, está na anal. E você fala: de novo, você está cansada. De novo, eles acabam prendendo o intestino e vão ser uma criança com o intestino preso. Então, você pode estar cansada em casa. A criança deu PT na roupinha, depois de 5 minutos você deu banho, você fala: que lindo, filho! Nossa, que legal. Gente, psicologia, a criança está escutando tudo. Você já viu isso, Marisa? Não, o tempo inteiro a criança está escutando tudo, está absorvendo tudo. Às vezes você chega do lado de uma criança e você fala pra ela: ai, que linda! E a mãe fala: você não sabe como ela é terrível. Meu Deus, o que você está falando, né? Uma mãe falando do próprio filho. Exatamente. E as crianças estão formando as crenças que vão acompanhar elas por toda a vida. Exato. Talvez a gente não precisasse fazer tanta terapia na vida adulta se a gente tivesse tido uma infância validada. Né? Porque nós fomos uma geração que não teve infância validada. A criança não tem querer, é só uma criança, deixa chorar ali até passar. E não ter validado o sentimento. Porque o comportamento é uma coisa, o sentimento é outra, né, Camila? Com certeza, mas vamos colocar as várias classes sociais. Eu fui, durante um grande período da minha vida, advogada de família e de uma classe social muito aquém. Então, aquela mãe, ela tinha vários filhos e ela não teve nem a educação para não falar isso para as crianças. Então, ela chegava com aqueles rebentos no escritório e falava assim: eu não aguento com a vida dele, doutora, eu não sei mais o que eu faço, não aguento mais com a vida dele. Aquela criança está escutando tudo. Aquela tristeza se miscuindo no íntimo daquela criança. Você concorda comigo? Nossa. Então, como é que é lidar com uma gama da sociedade, com um poder econômico muito grande, com o que ela obteve da família dela? Se eu tive uma coisa da minha mãe, como é que eu vou passar adiante uma coisa diferente? Ninguém dá o que não tem. Não é assim? Perfeito, mas eu entendo que por isso a importância do estudar para maternar. Porque eu fui uma criança criada com autoritarismo. O meu pai assobiava e eu arrepiava e todos os pelos do corpo. Falava, porque ele não podia dar o que ele não teve, né?
Aí Entende? você teve que sair para E estudar. aí eu tive que estudar para maternar. Por isso que e às vezes não é, não, porque eu mergulhei, mudei de profissão. Eu sou educadora física de início de carreira na vida. E hoje eu sou pedagoga, neuropsicopedagoga, educadora parental, porque eu me encontrei nessa profissão. Mas como mãe, eu acho que é uma pessoa que a gente fica lá, às vezes, rolando vídeo no feed, no Instagram, entra no YouTube, puxa vida, tem tanto conteúdo gratuito disponível ali e as pessoas ficam, às vezes, né, um livro que você lê um capítulo por dia, você está aprendendo informações porque você tá no seu melhor papel e mais importante, né? Nada na vida que eu tiver sucesso vai valer a pena se eu fracassar como mãe. Enquanto mãe. Não é? Então, mães ausentes, prestem atenção aí. Às vezes não é por vontade própria, é claro que não. Nunca ou é, diga-se de passagem. Nunca, jamais. É porque existem outros âmbitos na vida de todas as mães, nós sabemos. Ô, Má, eu tava olhando, como é que é isso? Antagônico, firmeza com gentileza. Qual a importância de ser firme com gentileza? A doutora Jane Nelsen, que é a criadora da disciplina positiva, né? Em 1980, ela cunhou esse nome, disciplina positiva, e ela fala que a base é ser firme e gentil ao mesmo tempo. Por quê? Porque a maioria de nós, na maternidade, oscila entre ser muito firme, eu sou rígida, eu sou autoritária, nananã, ninguém pode nada, cala a boca e obedece, quem manda que sou eu, que a maioria de nós foi criada assim, ou o extremo oposto, permissivo, faz tudo que quiser, não tem paciência, trabalhei o dia inteiro, vai, quer subir no sofá, você entende? É o cansaço da mãe. Isso. Ai, gente. Só que às vezes a gente põe a culpa no cansaço e às vezes são algumas mudanças pequenas, uma rotina, um tempo de conexão com a criança, sentar para brincar com a criança, para ela se sentir amada, pertencente, importante, porque é isso que toda criança precisa se sentir, né? E ser firme e gentil ao mesmo tempo é o que eu já falei de validar sentimentos. Eu entendo que você está muito irritado, que acabou o tempo de você assistir desenho e agora é hora de tomar banho. Você vai andando ou você quer que eu te leve no colo? Para uma criança de 2, de 3, de 4, de 5? Olha, aí a gente usou várias ferramentas. A gente validou sentimento, a gente foi firme e gentil ao mesmo tempo e a gente deu escolhas limitadas. Ele não tem opção de não tomar banho. Exatamente. Você entende? Aham. Mas o que a gente foi criada no autoritarismo? Cala a boca, vai tomar banho, senão vai apanhar. E aí ameaçava. Entende? Era isso mesmo, Então gente. o objetivo é que as crianças sejam respeitadas, entende? Toda criança tem direito à sua dignidade preservada. E ninguém age melhor quando se sente pior, muito menos as crianças. E a Adorei. educação- Fala de novo, Má. Ninguém age melhor quando se sente pior. Muito bem. E até aquele tempo que você colocou para ficar com o seu filho, seja 1 hora por dia, depois bater naquela tecla para ele escutar. Como foi bom meu tempo com você, foi o melhor do meu dia. Foi Perfeito. incrível estar com você. Gente, essa criança vai florescer, juro, arrepia, mas é assim que tem que ser. No livro, ela dá uma dica, no livro da disciplina positiva, ela dá uma dica que aquele tempo especial, que é uma ferramenta também, é para ser falado assim, a mãe tá no telefone, ela fala pra amiga. Nossa, eu vou conversar rapidinho com você, que tá quase na hora do meu tempo especial com meu filho, eu não vejo a hora, eu amo brincar com ele. Olha Você isso, imagina uma gente. criança ouvir isso? E normalmente, infelizmente, e sem saber, não é para nenhuma mãe se sentir culpada. A disciplina positiva veio para ajudar, para agregar, para trazer ferramentas. E não, ai meu Deus, eu sou uma péssima mãe. Não é isso. Não fiquem aí desesperados, acordando o filho essa hora da noite para beijar, abraçar, dizer que ama, tá, gente? É para começar a pensar nos erros que vocês estavam fazendo sem querer mesmo, e pedir auxílio. Não é assim, Má? Perfeito. Arrasou. Eu gostaria muito que você falasse desse livro que está aí. Então, olha como muita coisa mudou, né? Eu sou coautora desse livro, A Primeira Infância, volume 2. Eu trouxe de presente pra você esse. Gente, olha que delícia! Vou fazer questão de tirar algumas fotos e passar no story para vocês sempre, porque o meu já tá pseudo-criado. Não que eu ainda não castigue os tímpanos dele, ainda como toda boa mãe eu faço, não é assim, gente? Castigo os tímpanos. O tímpano até que vai, o resto do castigo a gente não Pois concorda. Vou contar um exemplo pra vocês. Eu tava levando ele pro Kumon e, Marisa, mas tô com dor de barriga, porque Kumon ninguém merece, né? Kumon ninguém merece. Quantos anos ele tinha nessa situação? Uns 11. Tá. Não, porque você tem, vai ser bom para sua faculdade, você há de convir que faz um diferencial imenso na sua vida. Não sei- Mãe, pelo amor de Deus, eu vou, mas para de falar na minha cabeça. Ah, então, olha, Porque pecadinho, a não. gente fala. Então, como eu disse, o meu está
pseudo-criado, mas ele ainda escuta muito, tá? Então, o meu foco, na verdade, é a primeira infância, e esse livro é a Primeira Infância, volume 2. Ele é de coautoria de vários autores que estudaram sobre a infância. Então, tem médicos, tem fono, tem um monte de gente, assim, muito gabaritada. E tem um capítulo aí que foi dedicado à disciplina positiva e eu que escrevi. Então, eu sou muito honrada, muito grata por essa possibilidade. E quem se interessar, me chama também para adquirir o seu exemplar. Vou deixar todos os dados, tá, gente, no final da nossa entrevista, tá bom, gente? E assim, nos despedimos para o segundo bloco, ser de suma importância para todos vocês, mamães e papais, que são as ferramentas, tá ali na frente, para a disciplina positiva. É muito bacana atuarmos dessa maneira em casa. Eu até vou levar, vou fazer isso com o marido e com o filho. É isso baralhinho para eles. Tchau, vou. E é isso aí, voltamos, meus amores. Segundo bloco, muito importante para a educação dos nossos, são as ferramentas. Conte sobre elas para o pessoal em casa, Marisa. Então, a doutora Jane Elson, que desenvolveu a disciplina positiva, né, ela fez esse baralho, disciplina positiva para educar os filhos, 52 estratégias para melhorar habilidades de pais e mães. E são, sim, muitas ferramentas, algumas delas nós até falamos, esse, por exemplo, tempo de conexão com as crianças é uma das ferramentas, escolhas limitadas também, mas assim, se você quiser até dar uma olhadinha e não sei como que... Vamos embaralhar, gente? Ai, vamos embaralhar. Não sou uma boa jogadora de truco nem de pôquer, mas vou ao Léo aqui pegar uma carta e pedir para Marisa dissecá-la para nós. Vamos lá. Qual que é essa? Vamos lá. Eu notei. adoro essa, eu uso muito com o Vicente. O que que é? Eu notei, é porque a gente... Lembra que você acabou de falar no bloco anterior da palestrinha? E fala, e fala, e fala. Eu falei isso, falei, é importante, né? E as crianças, elas não funcionam bem assim, né? O cérebro das crianças são diferentes do cérebro dos adultos. E às vezes a gente fica falando, vai lá, fazer, dando ordens, comandos o tempo inteiro. E eu uso muito lá em casa a ferramenta do eu notei, quando eu falo assim, Vicente, eu notei uma chuteira no tapete da sala. Eu falo que eu notei uma chuteira e lá não é o lugar dela, você concorda? Dá pra usar com o marido também, né? Eu notei uma chuteira. Eu notei uma toalha, Uma toalha em cima da cama molhada, eu notei. Eu notei. Aí, ai, ele tem a iniciativa, o ímpeto de ir lá e tirar. E é muito legal porque eles fazem, gente. Confia no que eu tô falando. Eu falo, filho, eu notei um pijama em cima da cama. Daqui a pouco eu vou lá, o pijama tá na gaveta. Ao invés de metralhar a cabecinha da criança, né? Ou ficar com aquela sensação, vai lá fazer, né? Vai lá, tipo, ordem o tempo inteiro. Eu não me sinto livre na minha casa, né? E quando você falou, eu notei, é uma coisa mais leve. Então, tira essa coisa amassante da educação muito chata. Adoro. Ó, eu escolhi aqui algumas que eu achei bacana. Pequenos passos. Pequenos passos é assim, quando a gente fala para a criança fazer alguma coisa, ela precisa sentir que ela é capaz. E às vezes é uma coisa muito difícil. Então a gente quebra em pequenos passos para ela ter a sensação de capacidade. Como assim? Dê exemplos para o público lá em casa. Por exemplo, vai tomar banho. Vai tomar banho é assim, gente, para uma criança de 2 anos não, mas vamos de 4, 5, 6 anos, 7, que a gente tem certeza que ela tem capacidade de tomar banho sozinho. O vai tomar banho inclui pegar uma toalha, ir lá até o banheiro, tirar toda a roupa, guardar no cesto, entrar no banho, tomar banho, lavar todas as partes do corpo, sair do banho, se secar e se trocar. Isso é muita coisa. Entende? Entendo. Então você quebra isso em pequenas coisas. Você fala para a criança, vá até o banheiro, tira sua roupa, coloca no cesto pra gente tomar banho. Eu já tô indo lá te ajudar. E isso ela consegue fazer. Quando a criança consegue, ela se sente capaz. Esse senso de capacidade ajuda ela a ir pro próximo passo. Fracionado. Isso, perfeito. Fracionado. E muito bem, porque me lembra até da minha pequena infância, quando minha mãe mandou eu e meu irmão dobrarmos cobertores. A gente tinha 4 anos. A gente se viu totalmente incapaz. A gente chorou um horror. Olha, ai mãe, você foi péssima. Jesus. Mas sabe uma outra coisa interessante? A gente falar de uma maneira com que a criança entenda. Porque você vai pro quarto e fala, arruma seu quarto. O que é arruma seu quarto? Organiza. Para uma criança pequena, a gente sabe. Então você fala assim, coloca os seus brinquedos nas caixas. Pronto, gente. Olha como é fácil. Eu tô querendo voltar no tempo. Acho que eu fiz muita coisa errada. Esse também, compreendo o cérebro. Adoro. É uma das que eu mais gosto. Como eu já falei que a gente confunde mau comportamento com comportamento esperado para a idade, a gente precisa entender que o cérebro da criança, ele age de uma maneira quando ele está
com medo, quando ele está se sentindo ameaçado. Quando o nosso cérebro, tem um autor, que é o Dr. Daniel Siegel, que fala do cérebro na palma da mão. É um exemplo super tranquilo para a gente entender. Quando a gente está num momento de estresse, com medo, sendo ameaçado, com medo de ficar de castigo, de apanhar, de perder o direito do celular, que um monte de gente usa esse tipo de ameaça, o cérebro entra num processo de não pensar. A parte pensante do nosso cérebro é essa daqui, que a gente faz assim, para simular na mão, que é o córtex pré-frontal. Ele termina o seu desenvolvimento por volta dos 25 anos de idade. O que é o córtex pré-frontal? É o que pensa antes de agir, é o que raciocina, eu queria, mas eu não posso agora, que um adulto é capaz de fazer, certo? E uma criança pequena não, porque age por impulso, por instinto, né? Usa todas as emoções. E essa parte aqui de dentro é aqui de trás, que é o nosso cérebro reptiliano, que é as emoções mais primitivas. Luta, fuga, paralisia. Tanto que quando a gente está num momento de estresse absurdo, uma pessoa que é assaltada, ela fala, gente, eu reagi, eu não percebi. Ou eu fiquei paralisada, ela não consegui reagir, eu não fiz nada. Ou eu saí correndo. Exato, porque daí ela faz assim. Quando uma criança está num momento de birra, que a gente chama de uma maneira mais respeitosa de explosão emocional, ela não está conseguindo acessar o cérebro pensante, ela está só no primitivo, no reptiliano dela. Isso, arrasou. Aí o que a gente faz? A gente vai lá e faz assim, levanta! A gente também usa o nosso cérebro reptiliano. E as crianças precisam ter um espelhamento, precisa de alguém calmo para ela se acalmar. Então a criança está lá surtada e você faz assim, ó. Eu tô aqui, tá tudo bem. A mamãe te ama. Tá tudo bem. E a criança vai conseguindo se acalmar, porque ela tá vendo uma pessoa calma. E a hora que ela se acalma, que ela se recupera, então duas pessoas recuperadas ali, a gente conversa, a gente educa, a gente ensina. Não adianta ensinar uma pessoa a nadar quando ela está se afogando. Exato, gente. Não dá, né? É. Perfeito. E conhecer o cérebro por isso, porque se eu sei que a criança tá numa explosão emocional, ela não tá para me afrontar, ela não tá porque ela é mal educada, porque ela é mal criada, porque ela está tendo uma explosão emocional. Vamos esperar ela se acalmar. Mas aí, enquanto a gente está nessa cartinha, não que não tenha mais, tá, das ferramentas, uma dúvida que eu tenho que ficou na minha cabeça. Marisa, e gente, peguem aí em casa que vocês façam com os filhos direto, nós fazemos, né? A criança fez uma arte, uma caca, seja que for, que seja passível de castigo, e você tira o celular. Só que o que ela fez não tem nada a ver com o castigo dado. Como é que faz? Justamente por isso a disciplina positiva não acredita em castigo, né? Porque, pensa lá, você tem uma idade, uma tenra idade, e você fez alguma coisa muito errada. E você ficou de castigo. Vamos supor que não foi o celular, que uma criança pequena não tenha celular. Não tem. Mas ela vai ficar lá no cantinho do pensamento. Qual é a possibilidade, raciocinando do desenvolvimento, da maturação cerebral dela estar no cantinho do pensamento pensando assim, realmente, eu não devia ter batido no meu irmão. Poxa, meu irmão, ele me ama tanto. Eu devia ter conversado, eu sou grande, eu sei falar. Ele é tão pequenininho. Qual é a possibilidade de uma criança de 3, 4 anos estar pensando nisso? Remota. Nenhuma. Remotíssima. Ela tá com raiva da mãe, ela tá com raiva do pai, ela tá com raiva do irmão. A próxima vez eu vou fazer escondido. Então, o sentimento que a gente está provocando nessa criança, com a melhor das intenções, é péssimo. Tanto é que eu tenho uma amiga, gente, quando a mãe colocava ela de castigo num quarto, ela fazia questão de colocar a perna para fora da porta para mostrar que ela não estava de castigo. E o castigo não ensina. E hoje a gente não é uma coisa do achismo, já tem comprovações da neurociência, né? O que libera de neurotransmissores estressantes no cérebro, o castigo, a punição, a ameaça. E existe uma coisa na disciplina positiva que é a consequência. Consequência lógica. A consequência lógica, ela tem que ter uma relação. Análogo a castigo. É o que a mãe faria em casa? Exato, mas o que é a consequência? Ela tem que ser relacionada, porque se eu tiro o celular, ou se eu ponho a criança lá para pensar, que relação que tem com o que ela acabou de fazer? Tá. Nenhuma. Coloque então ela exemplos, não Má. aprende. Exato, exemplos. E eu quero contar para vocês um caos que aconteceu com o meu esposo. Mas o que acontece? Quando tem relação, por exemplo, a criança não está conseguindo brincar com esse brinquedo, ela está brincando de maneira inadequada. É um brinquedo que é de jogar lá e ela está molhando, não pode molhar. O que é uma consequência? Não é castigo, não é punição. Eu vou guardar esse brinquedo até que você esteja preparado para brincar com ele da forma certa. Você avisa a mamãe na hora que você estiver pronto. Você entende que eu dou nele, para ele, a confiança de que ele é capaz? E se ele cospe em outra criança na escola? Vamos pegar agora, pegar a Marisa desprevenida. Pegar? Não, tá porque daí, tranquilo, porque eu não vou poder fazer. Uma mãe jamais vai cuspir no rosto de uma criança, claro, mas o que ela faz se ela tá vendo que a criança está cuspindo nos amiguinhos, vamos supor, alguma. Que castigo?
Então, nenhum castigo. Não existe castigo. Sabe por quê? Porque o castigo não ensina. O castigo traz rebeldia, traz sentimento de inadequação para a criança, traz sentimento de humilhação. As crianças têm comportamentos desafiadores e nossa função é ensinar, é ajudar. Então, como que a gente faz isso? Não é um dia, não é assim, ó. Por exemplo, um caso que ficou famosíssimo agora nas redes sociais, do Pedro Scooby. Nem sei se eu posso falar isso, do Big Brother. Pode falar tudo, Pode. né? Uhum. E ele comentou que o filho dele falou, respondeu ele, e ele nem pensou e já deu um murro assim com a mão fechada. Meu Deus. E a boca do menino ficou toda inchada e nunca mais ele respondeu. Qual que é a chance desse menino ter entendido, com 4 anos de idade, que eu não devo responder uma pessoa porque isso é desrespeitoso, porque todas as pessoas merecem ser respeitadas? Você entende? Ou não, eu tenho medo, não vou fazer para não apanhar. Mas daí eu não vou fazer mais com ele, mas eu posso fazer com outras pessoas. Eu não estou aprendendo, gente. O nosso objetivo na educação não é adestrar, é educar, é ensinar. Isso demanda tempo, isso dá trabalho. Sabe? Então, por exemplo, o Vicente, que é uma criança que me demandou demais. Hoje, graças a Deus, com 6 anos, melhorou. Tem muitos desafios de comportamento com ele. Ainda tenho, porque é normal e esperado para a idade dele e pelo temperamento dele. Mas a gente precisa ensinar. Então, quando uma criança gospe ou cospe? Não sei, gente. Cospe ou gosto? Pega a Barça, dentro lá. Cospe. Não, o Google numa mesmo. outra criança, é porque ela está achando que assim ela está demonstrando o sentimento dela. Aí eu vou com uma ferramenta, por exemplo. Eu entendi que você está com muita raiva do seu amigo. E cuspir não é uma opção. Cuspir não é respeitoso. Você quer cuspir? Você precisa ir lá no vaso. Pronto. Você vai lá no lixo, cuspir. Na cara das pessoas, a gente não faz isso. Você entendeu? Mas eu não gosto dele, mamãe. A próxima vez que... Não tem problema. Não tem problema, você não precisa gostar de todo mundo. Mas respeitar todo mundo a gente precisa. Viu, gente? E a gente fala... Isso que eu falei pra você foi uma frase firme e gentil. Porque eu validei o sentimento dele e é inadmissível cuspir. Quer dizer que nunca mais ele vai cuspir? Não, pode ser que ele cuspa a próxima vez que ele sentir raiva de novo. Porque é um processo. Entende? Do mesmo jeito que tem um que cospe, tem outro que bate, tem outro que empurra, tem outro que morde. Criança pequena acha ali maneiras de lidar com a situação que ela está com dificuldade. Marisa, Tomás tinha a idade do um pouquinho menos que o Vicente, e aí ele vinha mordido pra casa da escolinha. Eu falei, você precisa se defender. O que ele entendeu se defender? Ele foi lá e quase arrancou o pedaço do amiguinho. Fui chamada na diretoria. A minha mãe que mandou, a professora falou. A situação que a gente fica. Ó, como é difícil ser mãe, gente, mas nós temos as ferramentas para aprender, não é? E o que é mais importante, eu percebo, é a gente mudar essa maneira cultural que a gente acha que a gente precisa castigar. Que senão ele não vai aprender. Sabe? Que as crianças só aprendem sofrendo. E não é assim. O ser humano age melhor quando se sente melhor, eu já disse isso. E a frase que eu mais gosto da Jane Nelson é: de onde tiramos a absurda ideia de que para fazer uma criança agir melhor, é preciso antes fazê-la sentir-se pior. Ó, terrível, gente. Eu vou castigar, terrível. humilhar, bater. Não. Ou seja, se meu filho vai lá e bate, porque ele não sabe como lidar, e eu vou lá e bato nele para ele não bater? Ele vai criar um instinto de raiva, de ódio, tanto da mãe quanto do mundo em geral. Não é verdade? Ela fez comigo, eu tô apto para fazer no mundo. É assim, gente. Infelizmente é assim. Eu nunca castiguei, de verdade, nunca, porque eu tinha filho único, eu tinha dó e ele era muito bonzinho. Então, Tomás nunca foi de castigo. E o meu marido fala assim, mas o Vicente é um menino de sorte que você estuda essa disciplina positiva, hein? Porque ele tem um temperamento super forte. Se eu não conhecesse todas as ferramentas que eu conheço, se eu não conhecesse, estudasse tanto, né, a educação respeitosa, a disciplina positiva, com certeza ele ficaria de castigo, apanharia e, nossa, nem sei mais o quê, porque ele é um menino que me demanda muito. E demanda muito tem de 6 aninhos. 6 aninhos, não uma quero personalidade nada mais super forte. até chegar aos 20. Então, né, isso que é que nem videogame, cada fase é mais difícil, a próxima é mais difícil. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Às vezes já tive que falar, olha pra lá. Você tá conversando com quem? Eu sou sua amiga ou sou sua mãe? Mas sempre baixinho eu falo. Olha, consequências lógicas. Consequência, vou contar um caso dessa consequência lógica aqui. Porque existem 2 tipos de consequência na disciplina positiva, a consequência natural e a consequência lógica. O que é a consequência natural? Não precisa da intervenção do adulto, ela vai acontecer naturalmente. Uma criança foi brincar na chuva, ela vai se molhar. E ela vai ficar molhada. E aí a gente fica, eu falei para levar guarda-chuva, ninguém mandou, né? E essa cultura de humilhação. E é muito mais fácil, puxa vida, é ruim ficar molhado, né, filho? Próxima vez você precisa lembrar do guarda-chuva. O que a gente pode fazer para você lembrar?
Olha como a gente está dando ferramenta. Você lembra pra a essa mamãe de criança te se passar? desenvolver. Ele vai até se sentir importante. Você lembraria a mamãe de te Isso. passar a capinha e guarda-chuva, a Isso, galotinha? e a gente está ajudando a desenvolver a autonomia, porque a gente precisa lembrar o tempo inteiro que a gente educa a longo prazo. A gente tem o desafio de comportamento da infância, mas tudo que a gente está plantando na infância, a gente vai colher na adolescência e na vida adulta, né? E as consequências lógicas, elas têm que ser relacionadas, como eu falei. Então não tem nada a ver eu tirar o celular ou eu tirar o brinquedo se uma criança brigou com o irmão. O que é uma consequência lógica relacionada? A mamãe está vendo que vocês não estão conseguindo brincar juntos, então agora vocês vão precisar brincar em quartos separados, até que vocês consigam brincar respeitosamente. Vocês me avisam quando vocês estiverem prontos. Você dá empoderamento para essa criança. Gente, muito bacana. Um dia o Vicente estava brincando, a minha irmã tinha um brinquedo, ela tinha dado para ele um brinquedo de jogar bolinha, que era uma boca de um palhaço. E ele começou a pôr na cabeça, pôr no pé, e eu falei, filho, esse daí não é assim. E aí ele, de novo, né? Daí eu falei, a mamãe vai precisar guardar esse brinquedo porque você está estragando. Aí ele, de novo, a terceira vez, porque as crianças, elas testam limites. Ela não está me testando porque ela é mamar a criança. Eu preciso ver se a palavra da minha mãe é mesmo, se ela vai cumprir os combinados. Ela está conhecendo o mundo, né? E aí eu peguei e falei, bom, a mamãe vai precisar guardar esse brinquedo. A hora que você estiver pronto para brincar do jeito certo, me avisa que eu vou te devolver. E a hora que eu peguei, ele chorou, óbvio. E aí eu não falei, eu avisei. Eu falei, filho, vem aqui, você precisa de um abraço? Você ficou muito irritado, né, que a mamãe tirou o brinquedo. Eu entendo, mas a hora que você estiver preparado, a mamãe vai devolver. Olha isso, Aí gente. passou uns 2 minutinhos, ele veio e falou, mãe, pequenininho, eu já tô preparado. Aí eu entreguei o brinquedo e ele não fez mais nenhuma vez de forma inadequada. Eu confio na competência da criança e ela é capaz. Ferramentas úteis, gente. Olha aqui o tamanho do baralho. Nós nos despediremos aqui da Marisa, porque é tanto assunto, gente, mas nada obsta que ela volte, caso vocês o queiram. Foi um prazer infinito ter aqui comigo. Querida. As mães aí de casa também, né, agradecerão com certeza, porque é de grande valia. Até, juro, tem essas ferramentas, digamos assim, você pode, gente, usar com o ser humano na vida prática, com seus funcionários. Não é só com criança, não é verdade? Quando eu fiz a minha certificação em 2019, logo na semana seguinte ia ter uma outra certificação para disciplina positiva para casais. Ah lá, gente. Ou seja, a gente pode usar, tem ambiente de trabalho, com ferramentas mais direcionadas, óbvio, né? Mas o meu foco é na primeira infância, então eu quero dizer para as mães que sentem que estão sofrendo alguma dificuldade, tendo alguns desafios, pode me procurar, vai ter o contato com a Camila, meu Instagram é @estudarpramaternar. A gente pode junto fazer com que essa maternidade seja mais tranquila e leve. E assim nos despedimos, meus amores. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau!